Boa tarde a todos. Começamos a partir de agora a determinar o futuro do BIM no Brasil. Você já deve saber, mas não custa nada lembrar que o Sinaenco é a maior rede de arquitetura e engenharia do Brasil, reunindo mais de 30 mil escritórios espalhados por todo o território nacional. Mais do que coordenar as relações trabalhistas, o Sinaenco promove a arquitetura e engenharia como setores fundamentais para o desenvolvimento do país. Com a pandemia do coronavírus, acelerando processos de digitalização em todos os setores e às vésperas da primeira fase de implementação do BIM, qual será o futuro do BIM no Brasil? Para debater esse tema, o Sinaenco convidou a arquiteta Stefania Dimitrov, arquiteta coordenadora BIM da Tuvisud Brasil, o engenheiro e consultor BIM Wilton Catelani e, para coordenar os trabalhos, o professor Eduardo Sampaio Nardelli, vice-presidente de arquitetura do Sinaenco e coordenador do GTBIM. Eu passo a coordenação dos trabalhos a você, Nardelli. Um ótimo evento a todos. E Sinaenco 2020. Juntos somos mais fortes. Muito bem, Rodrigo. Boa tarde a todos. Quero agradecer aí o tempo que vocês estão dispondo aí para nos escutar. Quero agradecer ao Sinaenco a oportunidade desse nosso encontro e também aos nossos debatedores, a Stefania Dimitrov e o Wilton Catelani, que vão tentar nos ajudar a destrinchar esse decreto, né, 10.306/20, que dispõe aí sobre a adoção do BIM nas licitações públicas do Brasil. Para fazer essa conversa, eu preparei aqui uma pequena apresentação, uma introdutória, para a gente entender bem do que se trata, né, o contexto de tudo isso. Eu vou, então, compartilhar com vocês aqui a minha tela. Nós todos estamos aqui vivendo um momento muito especial das nossas vidas, né? E todos sabemos que temos grandes desafios pela frente, principalmente no pós-Covid, né? No day after. Quer dizer, nós vamos encontrar uma economia bastante prejudicada, não é? E vamos ter que encontrar saídas para isso. E, evidentemente, que uma dessas saídas será a reativação do setor da indústria da construção e o setor de infraestrutura, nesse caso, tem um papel bastante relevante, né? Para a gente entender melhor esse contexto, então, eu fiz uma linha do tempo aqui, para a gente ver que há várias coisas, várias questões que já vêm sendo tratadas há muito tempo, que vinham evoluindo, a gente imaginava que elas pudessem parar, e, no entanto, elas estão aí continuando, né? Então, vejam só, em 2017 foi feito um decreto que criou um comitê estratégico para a implementação do BIM no Brasil, né? Esse comitê estratégico trabalhou bastante e já em 2018 foi feito então um decreto criando um comitê gestor da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM no Brasil, né? E esse comitê gestor, ele desenvolveu um trabalho muito interessante e conseguiu, né, num tempo bastante rápido, criar uma série de objetivos e um roadmap para que a gente pudesse, então, desenvolver esse trabalho de adoção do BIM nas licitações públicas brasileiras. Houve, nesse meio tempo, uma troca de governo, né? E foi, então, feito o decreto 9.983, em agosto de 2019, praticamente readaptando a nova nomenclatura, o tal do comitê gestor, né? Porque você antes tinha um ministério, por exemplo, o MIDIC, ele foi extinto, foi criado o Ministério da Infraestrutura e tal. Então, houve uma reacomodação aí dos participantes desse comitê gestor através desse decreto. Bom, e agora surge, então, o decreto 10.306, que, de uma maneira muito interessante, ele acaba formalizando, ele acaba trazendo para o nível legal aquilo que eram intenções elaboradas ali pelo Comitê Gestor de 2018, né, no roadmap de 2018. E agora, enquanto a gente estava preparando aqui esse seminário, foi editada uma portaria 1014, em 6 de maio, do Ministério da Infraestrutura, localizando ali um comitê de BIM, né, mostrando que realmente a ideia é que a gente continue, né, avance nesse processo.
Bom, então, embora nosso foco seja o decreto 10.306, eu vou dar um passo atrás aqui para a gente perceber o que aconteceu lá em 2018. O decreto 9377, o que ele fez? Ele estabeleceu 9 objetivos, né? Difundir o BIM, coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM, criar condições favoráveis para o investimento público e privado no BIM, estimular a capacitação, propor atos normativos estabelecendo parâmetros para as compras e contratações com BIM, desenvolver normas técnicas, guias e protocolos, e desenvolver uma plataforma e biblioteca nacional BIM, que inclusive aconteceu, não é? Ou está acontecendo, estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias BIM, e ele colocou um nono objetivo aqui, que nos chamou muita atenção, na época a gente gostou muito, né, que é incentivar a concorrência no mercado por meio de padrões neutros de interoperabilidade BIM. Ora, isso para nós é muito importante, não é? Porque sempre houve uma preocupação na nossa parte, que eu falo são as empresas de consultoria, engenharia e arquitetura, de que a implantação ou a adoção do BIM no Brasil acabasse nos conduzindo a ser reféns de um único software proprietário, por exemplo, né? Havia esse risco. Então, esse nono objetivo aqui foi uma coisa muito importante aparecer nesse decreto. Bom, e aí está, né, o roadmap que foi criado naquela ocasião. É um trabalho de longo prazo, né? Vocês estão vendo aí que tem 10 anos, né, para desenvolvimento dessa implementação, com marcos, né, 2021, 2024, 2028, em vários níveis, né, de atuação, né, para que você consiga alcançar esse objetivo, inclusive capacitação, etc. Né? Bom, havia também, por parte do grupo, dessa estratégia que foi montada, a ideia de você fazer isso gradualmente, quer dizer, você começar a trabalhar a partir de 2021, que está logo aí, né? O projeto, né? Depois, a partir de 2024, projeto e obra, levar o BIM para a obra, né? E a partir de 2028, levar o BIM, inclusive, para o pós-obra, o que significa falar a gestão, né? Gestão do ativo que foi construído com base usando BIM. Né? Bom, também, que tipos de empreendimentos seriam feitos? A partir de 2021, construções novas, ampliações ou reabilitações. Né? E a partir de 2024, então, estendendo a reformas. Né? E em 2021, né, a partir de 2021, a ideia também é trabalhar obras de grande relevância. Então, seriam coisas realmente, vamos dizer assim, especiais. Né? E a partir de 2028, então, estender isso para outras atividades, outras construções, outras obras. Bom, também, nesse roadmap, né, o que esse grupo estava definindo, a ideia de que se trabalhassem, basicamente, né, as disciplinas de arquitetura, de estrutura, de hidráulica, elétrica, ar-condicionado e ventilação. Então, esse é o arcabouço, quer dizer, a partir daí que a gente chega, então, nesse decreto 10.306, né, que estabelece a utilização do BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, etc. Então, como um roadmap, né, a partir do decreto 10.306 se transforma em uma lei, né, um decreto, enfim, uma norma a ser seguida. Esse decreto tem 11 artigos, né? Tem 11 artigos, está dividido nessas fases todas aí. Os primeiros 2 definem o objeto, o âmbito de aplicação. O terceiro, trabalha muito a definição de uma nomenclatura para as contratações, ele é muito interessante. O quarto e o quinto falam nas fases de implementação. O sexto, sétimo, oitavo e nono, as regras para o instrumento convocatório e de contratação em BIM. Né? E aí o 10º fala em disposições transitórias e o 11º na vigência, que são praxe em qualquer decreto. E eu vou passar, então, agora a palavra para os nossos debatedores, que estão escondidinhos aqui, né?
Eu vou chamar aqui. Normalmente, a gente chamaria uma mulher em primeiro lugar, né? Mas como eu sei que o Wilton Catelani está, né, por trás de toda a elaboração desse decreto, eu gostaria de chamar o Wilton em primeiro lugar, Wilton, para que você fizesse, então, uma série de suas considerações, né? Depois a gente passa a palavra para a Estefânia e abre o nosso debate, ok? Boa tarde, tudo bem, Wilton? Vamos lá. Olá, Nardelli, boa tarde. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Já peço desculpas à Estefânia, eu vou tentar fazer uma primeira conversa aqui, de novo, para que ela também possa entrar rápido, e aí isso se torne um debate mesmo, né, que é o nosso objetivo aqui. O Nardelli, quando me convidou, né, nós fizemos uma conversa inicial de alinhamento, e ele me disse que interessava, sim, que eu falasse um pouquinho da minha experiência pessoal lá, né, porque, circunstancialmente, eu trabalhei no Ministério da Economia, né. O Ministério da Economia é o atual presidente do Comitê Estratégico BIM. Eu acabei sendo convidado, depois de ter participado do... Perdão, eu falei comitê estratégico, não é, comitê gestor. O comitê estratégico foi o anterior, o que desenvolveu a estratégia, né? O comitê estratégico convidou alguns especialistas BIM, foram 8, e eu fui um desses convidados. E aí, neste convívio, depois disso, aí já tinha mudado o governo, né? Fui convidado para trabalhar no Ministério da Economia para ajudar justamente nesse trabalho, no detalhamento da estratégia, o comitê gestor. E aí o Nardelli me pediu que falasse um pouquinho desses bastidores, né? Como é que eu vejo a publicação desse último decreto 10.306, né? E aí gente, foi uma experiência muito rica essa, né, de entender como funciona a administração pública federal. Eu nunca tinha trabalhado neste nível, né, já tinha trabalhado numa autarquia, nos Correios, mas não dentro da administração pública federal, dentro de um ministério. E o que eu posso dizer para vocês é que apesar desses pontos e dúvidas, né, que o Nardelli já fez a introdução aí muito bem, na minha visão, a gente não pode deixar de considerar que a maioria das pessoas que estão lá envolvidas, que participam desse processo, que tomam decisões, eles não são técnicos, eles não são engenheiros e eles não são arquitetos. A maioria são administradores, advogados, economistas, né? Então, muitas vezes essa falta de precisão na linguagem que nós técnicos tendemos a exigir, eu posso dizer com certeza para vocês, isso é impossível de obter num alinhamento que é de uma ação multiministerial. É muito complexa essa negociação e essa política e como as decisões são tomadas, né? E digo com certeza, não seria possível assinar um decreto com termos mais precisos, mais técnicos, porque isso certamente excluiria da compreensão, né? É como se a gente tivesse que dar um passo para trás para ter condições de negociar e alinhar, e aí sim começar esse movimento, que é isso que creio que é o mais importante, né? E não deixando de mencionar que esse decreto foi publicado em plena pandemia, né? E a equipe é super pequena, né? Enquanto eu estava lá, nós chegamos a ser 5 pessoas cuidando de 2 assuntos. Era BIM e Indústria 4.0. Hoje é uma única pessoa que faz isso. E é uma advogada. Ela não é engenheira nem é arquiteta. Então, isso é importante. Eu acho que só para não deixar muito longe a entrada da Estefânia, queria começar assim e depois a gente comenta outros pontos específicos. Pode ser, Nardelli? Sem dúvida, pode ser sim. Vamos lá, Estefânia. Seja bem-vinda. Opa, tudo bom?
Para a cortina, né? Engraçadíssima essa situação. Nossa. Tudo jóia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aí com duas pessoas aí que ajudaram a desbravar o BIM aqui no Brasil. Então, enfim, eu acho que concordo muito com o que o Wilton estava falando, essas considerações, e também me alinho bastante às inquietações aí que o Nardelli colocou ao ler o decreto, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante a gente colocar o quanto é importante ter um decreto desse, né? A gente pode aqui, agora, discutir os artigos, incisos e todas as nuances que pode ter, as interpretações de cada, a precisão do conceito que está colocado lá, eu acho que é válido e é enriquecedor, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista a grandiosidade, ter a segurança de que o poder público falando o caminho é esse, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha assim com projetos grandes, né, de obras públicas, é muito importante ter uma direção, né? Eu acho que esse decreto, muito mais do que as questões aí que terão que ser amadurecidas com o tempo, né? Eu acho que tem uma questão de, puxa vida, em 3 anos, né? O Nardelli colocou aí a linha do tempo, foram rápidos, se for pensar, né? Para uma máquina dessa, né? Que o Wilton estava comentando, né, de muitas negociações, né, que com a questão que muita gente que não é técnico trabalhando junto e a gente tendo que dar uns passos para trás, né, então mesmo considerando todas essas questões, a gente conseguia avançar em 3 anos com definições e diretrizes muito claras, né, então isso eu acho que é muito interessante, até assim, né, o Nardelli pegou, olha, no artigo lá no artigo 9º lá de 2017, pô, agora eu vou chegar aqui em 2012, em 2020 estão falando coisa que está contraditória, né? Então, é isso que é bacana, né? O fato de estar registrado dá a chance da gente, opa, está saindo do rumo, vamos tentar seguir, né? Então, acho que, enfim, acho que para começar é isso, e me impressiona também isso que o Will estava comentando, de, bom, em pleno coronavírus, né, a gente nessa situação de pandemia, né, tendo que dividir a mesa, assim, dessa forma remota, e todos os escritórios, assim, também numa situação, né, esses escritórios de engenharia numa situação também remota, e tendo que enfrentar essa pandemia de uma forma desafiadora também, né. Então, o fato dos escritórios terem que se obrigar a trabalhar de forma remota, né, por conta de toda a necessidade aí do Covid, fez com que os escritórios falaram, puxa vida, agora eu preciso ver como que está meu servidor. Meu servidor é local, mas eu tinha que ter um servidor na nuvem, né? Puxa, mas como que eu vou fazer vai ser por VPN? Não, vai ser por nuvem completa? Não, vai ser algo que vai ser local, sincronizado com a nuvem. Então, como que vai lidar com este trabalho de forma remota? E o BIM, ele pressupõe um trabalho colaborativo, significa escritórios distintos, trabalhando em um único ambiente, né, um ambiente comum de dados, né, o nosso CDE. Então, como que isso funciona? Os escritórios teriam que estar preparados, sim, dessa forma, né? Então, os escritórios que hoje investiam estão necessitando investir nesse tipo de infraestrutura interna para conseguir fazer com que não tenha aquela dificuldade de duplicidade de arquivos, né? Então, de ter a confiabilidade dos dados. Então, isso é um desafio muito interessante que, infelizmente, por motivos terríveis, mas que os escritórios tiveram que se virar, e esses que estão conseguindo, neste momento, investir nessa infraestrutura, já vão, com certeza, mais preparados para atender demandas BIM, né? Nesse sentido, acho que tem algo aí que eu acho interessante colocar, para começar aí o debate. Eu acho até, Stefânia, que você colocou um ponto aí que a gente podia ser até o ponto de partida, né? Bom, o decreto 10.306, ele foi editado foi publicado em 2 de abril de 2020, né, no início da tal da pandemia. E, bom, em janeiro de 2021 começa a festa, né?
vou passar a bola para o Wilton, depois para você também. Quer dizer, como é que vai ser, então? Nós vimos lá que o decreto deixa bem claro que os contratados têm que estar preparados para fazer tudo isso, né? Quer dizer, como é que você vê, Wilton, a nossa capacidade de estarmos preparados para, em janeiro de 2021, com tudo isso que está acontecendo, dar o kick-off aí dessa partida? Esse decreto, ele limita a exigibilidade aos órgãos que estão liderando os projetos pilotos, que são cinco órgãos. O DENIT e a SAC, então, 2 órgãos ligados ao Ministério da Infraestrutura, e Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, outras três entidades ligadas ao Ministério da Defesa. Então, por isso que o Nardelli já frisou ali, opa, né, existe um recorte. E o que significa isso na prática? Significa que essas entidades já toparam e já disseram assim, ok, pode me colocar nesse desafio, e eles já estão desenvolvendo esforços há algum tempo, têm interesse em liderar, porque é óbvio que há um custo de pioneirismo a ser pago, né, esforço. Então, eles falaram assim, olha, ok, vamos lá. Então, já tem coisas acontecendo e assim por diante. E aí, aproveito para responder um pouquinho de um dos pontos também que o Nardelli citou. Ele falou, olha, a gente ainda está falando de projeto básico. Então, mas eu não sei se vocês têm a completa compreensão do tamanho da mudança que significa dentro desses órgãos, né? E são órgãos complexos, imensos. O DENIT, ele tem diretorias regionais em todas as capitais brasileiras, né? Então, quando você inicia um processo de mudança, é um esforço muito grande. Por isso que faz sentido a criação recente, né, pós-decreto 10.306, daquele comitê BIM, no âmbito do Ministério da Infraestrutura. Porque o Ministério não é só a DENIT e SAC, tem inúmeros outros órgãos e autarquias e partes. Então, o Ministério percebeu e falou assim, olha, eu já tenho 2 órgãos que estão puxando essa fila, que já tem compromissos, que as coisas estão acontecendo, mas eu tenho outros componentes. E como é que eu faço para coordenar esses esforços? Como é que eu faço para que o aprendizado que vai ser gerado nesses 2 pioneiros também seja permeado pelos demais? Então, a criação do comitê é esse detalhamento, de novo, é importante porque sinaliza que as coisas realmente estão acontecendo. O pessoal do DENIT, eu circunstancialmente já trabalhei lá dentro, num primeiro projeto de consultoria, e conheço bem. A realidade deles, gente, é um pouco assustadora, porque até hoje os processos de entrega de projetos dentro do DENIT só andam em papel. O sujeito tem que entregar lá as pranchas impressas e o CD. E só assim que se caracteriza uma entrega de projeto. Hoje, não estou falando, não, assim, é assim ainda. Então, sabe, e o DENIT, por exemplo, tem um acervo de projetos, falando só das obras de arte, só que fica num porão lá. Antes da Covid, você já tinha que entrar de máscara e de óculos, porque não era por causa do vírus, não é porque os ácaros iam te atacar e você ia sair de lá só metade de você. Entende? Então, era difícil de achar, existe, foi pago, é patrimônio público, mas e como é que eu transformo isso numa informação que eu consigo aproveitar? E são informações importantes, porque tem o dimensionamento na origem, né? Muitas vezes tem detalhamento lá, então, percebe? Então, a mudança é gigantesca, né? E a estratégia do governo, a gente costumava dizer que é uma estratégia de duplo esforço, é uma estratégia de puxar e empurrar. Puxar usando o poder de compra do governo federal e dizendo, nós vamos exigir BIM.
Agora, fazer isso de uma maneira escalonada para não gerar distorções no mercado. Então, ao mesmo tempo, eu tenho um esforço de empurrar, que é revisar o arcabouço legal, criar protocolos, criar referências técnicas que ajudem o mercado a amadurecer. Quero lembrar também que o Ministério da Economia publicou no ano passado o edital de chamamento número 03/2019, que foi vencido pela RECEPET, né, que é a Rede Catarinense de Inovação, e existe lá, é um edital cujo escopo diz respeito à construção civil, não tem só BIM lá, tem outras ações que visam estimular o setor da construção civil, como acelerar o processo de aprovação de projetos em prefeituras e tal. Mas existem 5 metas de BIM, ou seja, o Ministério reservou recursos, esse escopo está alinhado com a estratégia e está sendo executado. Então, e tem ali coisas de capacitação, tem uma série de projetos que certamente vão colaborar e vão ajudar nesse processo de transição e capacitação desses primeiros órgãos. Só para encerrar essa minha participação agora, também dizer que o decreto ele deixa aberto, ele exige para esses órgãos, mas deixa aberto que qualquer outro órgão da administração pública federal que deseje iniciar a transição e o uso do BIM será bem-vindo e poderá, inclusive, ser objeto de um outro ato normativo, porque certamente existirão outros atos normativos. Faz sentido? Faz. Muito bem, Wilton. Stefânia, e como você vê essa possibilidade das empresas se adaptarem nesse período aqui de pandemia, enfim, até o final do ano, para em janeiro estarem aptas a participar das licitações usando o processo BIM? Olha, eu acho que sim, é possível, é um desafio porque a gente está justamente numa situação complicada de investimento nesse momento, mas, na verdade, é necessário, né? A gente acredita que o BIM já é um caminho sem volta, né? Assim, não tem mais como não ser, né? Agora, a história é como que a gente consegue fazer isso de forma menos traumática, né? Das experiências que a gente vem vivendo aí, a grande questão maior não é nem a experiência que o escritório de engenharia, a projetista lá, ela tem ou não, porque, na verdade, ela sabe fazer projeto, e projeto, o BIM para os escritórios acaba sendo praticamente uma nova forma de representar aquele projeto que ele já vinha fazendo, né? O projeto não fica melhor ou pior porque é BIM ou não BIM, né? O projeto é bom porque o seu projetista é boa, né? O projetista boa faz projetos muito bons, né? O BIM não vai fazer milagre, né? Agora, é claro que, como é uma ferramenta que tem muita riqueza, né, de informações, de visualizações, você tem possibilidades de visualizar, de prever situações que você só ia conseguir ver em obra, quer dizer, tem 1000 questões que se abrem, né, que facilitam que o projeto seja melhor, né? Então, eu acho que é um ganho, né, os escritórios pensarem nisso. Agora, de verdade, investirem, né, em se atualizar e começar trabalhar pensando em modelos, não mais em desenhos em 2D, extrair os 2Ds a partir do desenho, começar a colocar informações desse modelo de forma que vincule o modelo a planilhas, e isso dê mais confiabilidade nos dados de orçamento, e enfim, isso é todo um ganho, né? Agora, o trauma maior, eu acho que nem está nisso, né? Eu acho que está muito mais, normalmente, do não conhecimento de quem contrata. Então, assim, quem contrata, ele tem umas obrigações que são extremamente necessárias para que a coisa ande com menos trauma, né? Então, aqui a gente estava conversando, né? Olha, eu vou trabalhar num ambiente colaborativo. Tá. Quem é responsável por esse ambiente colaborativo tem que ser quem contrata. Quem contrata que fala, eu quero receber os documentos que vocês vão me entregar aqui. E a regra para colaborar, ela é feita dessa forma. Sincroniza, não sincroniza, com quanto tempo, como que eu nomeio os arquivos, como que eu baixo, quando que eu vou validar, como que eu vou validar,
né? Então, analisar um projeto, tecnicamente falando, a gente está acostumado, né? São vários profissionais aí que estão acostumados a fazer validações de projetos, pensando nas questões das normas técnicas, num bom projeto, né, de engenharia e arquitetura. Agora, validar um projeto que é um projeto em BIM, ele requer também outras situações, que é isso que um pouco você estava falando desses treinamentos, né? Será o quanto que a gente, como que vai ser essa validação, né? Ela não pode ser, ela tem que ter critério também, né? Olha, até aqui é isso, eu estou esperando isso, qual que é o escopo exato, qual que é, quando, qual que será esse fluxo, isso tudo é contratual, né? Isso tudo, a princípio, deveria ser contratual e muitas vezes não é. E aí fica um fluxo muito sofrido, né? As pessoas acabam usando, aí vai usar o ambiente colaborativo, acaba desistindo porque aquilo não sincroniza, upload, download, começa a dar uma confusão, grava esse CD, entrega ali, né? Faz um e-transfer, sei lá, da entrega, né? E aí começa um processo que ele não fica um processo efetivo, né? Dos IFCs trabalhando de forma colaborativa, cada um com as suas responsabilidades técnicas muito bem claras, né? E como que eu faço essa validação e como que eu vou medir quais são as fases de validação desse modelo. Então, tudo isso torna, muitas vezes, o processo do BIM muito árduo. E aí dá dó, porque muitas vezes a culpa fica do BIM, né? Ai, não, o BIM não dá. O BIM não funciona, impossível trabalhar com BIM. Eu tentei, não deu, né? E às vezes não é por conta culpa do BIM, né? De verdade, é um pouco dessa falta de azeitamento, de registro, de acordos que tem que ser dados justamente nesse momento de contratação. Então, no entendimento, existe aí um grande desafio de agora, aí, na publicação do decreto, até efetivamente a gente começar a assinar os contratos, né, sair os pacotes de licitação e depois ia começar a assinar os contratos, é justamente esse amadurecimento do papel de cada um nessa história e como que a gente vai conseguir registrar esses novos fluxos, né, registrar essas novas formas de validar um modelo, essas novas formas de medir, né, essas novas formas de colaborar. Então, isso tudo é algo que a gente tem que ter muita atenção, muito carinho, para que não vire um trauma, né? Para que realmente os outros órgãos, para que realmente vire uma coisa de, legal, estamos divulgando, estamos incentivando, né? Porque também a gente tem que pensar que a gente está fazendo isso para ter um retorno, né? Então, existem algumas situações já postas, né, que não são nem da esfera federal, né, porque as pessoas estão aí, o mercado está aí querendo, né, então algumas iniciativas, inclusive privadas, né, ou até públicas, algumas municipais, então vamos fazer e tal, então existe um caldo aí interessante de querer essa mudança, né, e aí é necessário organizar, né, essa casa e fazer com que a coisa saia de uma forma mais menos sofrida e realmente vire algo interessante, né? A ponto da gente ter realmente um modelo que gere extrações de quantitativos, que dê mais confiabilidade na obra, que dê mais confiabilidade nos dados retirados, quer dizer, e não vire um modelo que existem algumas situações assim, eu quero BIM, né, no contrato, faz em BIM, ponto. Daí a pessoa começa a fazer, fala, não, mas é BIM ou não é BIM? Isso é um meio, mas tem informação, mas como você colocou essa informação? Com que código você está usando? Vai estar associado ao meu banco de dados? Como que eu vou fazer essa extração? Então, e no fim, eu nem sei olhar isso aí. Você consegue fazer uns 2Ds aí para eu poder imprimir e começar a analisar direito, né? Agora imaginei esse porão que ele falou com o pessoal com óculos, né? Por causa do ácaro, meu Deus do céu. Então, assim, né? Tipo, como vai ser essa mudança? Porque, tecnicamente falando, as pessoas que sabem analisar projeto, elas têm que permanecer analisando os projetos. Essas pessoas é que sabem, tecnicamente, aqui tem que ser olhado, né? Não pode... não, agora entra uma outra turma aí para ver o BIM. Não, gente, é um projeto, é uma representação do que vai ser construído, e isso que importa, né? Enfim, a parte... Então,
dá um pouco de dó quando a coisa não é muito bem clara dentro dos contratos. Ó, vem, BIM, aí a gente vê o que faz. Aí chega lá, no meio do processo começa a desistir, né? Porque aí começa a imprimir, a pessoa não consegue nem saber como receber, como validar. Então, sai planta desse negócio aí que você está fazendo, esse videogame, sai. Então, tá bom. Então, se sai planta, entregue as plantas, eu analiso e a gente dá continuidade. Aí eu vou acreditar que o Excel que você está tirando aí, dando de quantitativo, ele está aí porque é BIM, né? Então, deve ser, né? Então, e aí tem umas mágicas que as pessoas acham que, né, fazer o BIM já sai, aperta um botão, sai um orçamento, né? Então, tem uns mitos aí, né, que também a gente precisa começar a colocar um pouco mais de parâmetros, de ordem, né, saber pedir. Eu acho que é mais por aí, né? Eu acho que eu acho que em termos de desafio maior, eu acho que é a questão do óculos na claca dos papéis, né? Eu acho que isso é muito mais desafiador do que o escritório de projetistas que estão aí dispostas. Claro que existe aí um pouco um sofrimento de que, puxa, agora eu vou ter que ficar comprando um software para cada cliente, como que vai ser isso? Mas não era padrão aberto. Claro que tem algumas questões, tem investimento em software, tem erros até de escolhas nesses softwares. Claro que tem, né? Mas eu acho que a questão maior nem é essa. Acho que não seria tão sofrido se a gente sabe exatamente os passos que tem que dar e tal. Então, mas é um desafio, está posto, e o legal é isso, está posto, né? E tem que fazer, né? E vamos lá, né? Vamos para isso, acho que é por aí. Muito bem. Eu já vou te passar a palavra. Bom, eu particularmente só queria pontuar duas coisas aí no que vocês falaram. Quer dizer, eu acho que, particularmente, eu tenho a impressão que, nesse momento, né, deste momento até 2021, uma coisa que emergiu com muita clareza para todo mundo é um pouco a limitação dos nossos sistemas de comunicação interativos, né, como esse que nós estamos usando, inclusive. E isso certamente vai dificultar bastante a criação do tal do ambiente virtual, né, de trabalho aí que nós vamos precisar ter, a troca de dados, né, a possibilidade de vários projetistas trabalharem no mesmo modelo remotamente, né? Não é só ter o BIM Server, mas o dado tem que chegar lá, então como é que isso vai ser montado? Acho que isso é uma questão importante que, eventualmente, a gente até vai debater aqui nos próximos webinars nossos, né? Como é que isso pode funcionar. E também eu acho que por exemplo, quando eu falei aquela história do projeto básico, e diante de tudo que você colocou, e não foi à toa, né, que eu falei, porque a gente está acostumado com a ideia de que o projeto básico tem informações menos detalhadas, menos desenvolvidas, etc. Mas como é que a gente vai, por exemplo, fazer um modelo de uma estrada? Que nível de levantamento topográfico se faz para fazer um projeto básico usando o BIM para fazer uma estrada, né? Então, depois como é que isso vira projeto executivo? São situações que, na prática, nós vamos ter dificuldades. Mas, Wilton, antes de passar a palavra para você, eu quero já trazer os nossos, a audiência nossa aqui, os que estão nos acompanhando, que já tem várias perguntas aqui. Eu queria aproveitar uma delas, aí eu te passo a bola e você toca para frente, né? Que é a Juliana Queiroz, ela está fazendo uma pergunta aqui já faz tempo, do artigo 2 do parágrafo 2º, que diz aqui, né, pelo Departamento Nacional, pelo DENIT, o BIM será usado para reforço ou reabilitação estrutural de obras de arte especiais, né? Ela está colocando o seguinte, ela acha que o conceito do decreto poderia ser melhor descrito, né? O que você poderia acrescentar aqui nessa conversa? Antes de abordar isso, eu só queria pegar um gancho no que disse a Stefânia antes, né? Ela falou assim de alguns pontos importantes. Tem um outro que me preocupa muito, né? E que a gente viveu isso lá dentro do DENIT, que foi o seguinte: então, o DENIT estava fazendo um esforço danado para aprender, né, a usar BIM e aprender direito. Nós enfrentamos lá sistema de classificação das informações, né? Então tinha a preocupação de que os modelos não fossem apenas geométricos, né, mas que tivessem semântica, que tivessem informações importantes integradas neles e assim por diante, né? Mas aí, Stefânia, tinha um probleminha que era o seguinte: então
faz seu esforço, estuda, se entende, se consegue envolver as pessoas e depois, no momento de licitar, especialmente para as obras de arte, né, que é o chamado Programa ProArte, né, são cerca de 8.000 pontes. Preste atenção nessa expressão. Cerca de. Não temos certeza se são 8.000 mesmo, pode ser 8.010, 7.000. Veja, estou falando de ponte, né? Não estamos falando de tartarugas, estamos falando de pontes. Mas veja, voltando ao processo, então o órgão aprende e no momento da licitação, o DENIT estava usando o RDCI, né? O Regime Especial de Contratação Integrado, né? E aí, por uma questão de defesa, preservação das pessoas, o processo de licitação tendia a ser em PDFs. Ou seja, o órgão aprende, desenvolve os modelos, mas não compartilha os modelos, para não se expor. Porque existe, essa é a cultura da nossa indústria nesse país, é nós contra eles. Né? E aí a gente fala assim, BIM é trabalho colaborativo, tá bom, mas como é que a gente vai fazer? Especialmente quando você fala no setor público. Então, eu acho que esses pontos que são muito importantes e nós, como participantes dessa cadeia, temos que fazer um esforço para... o mote dessa reunião hoje foi assim, juntos somos mais fortes, tá? Mas e aí, como é que a gente se junta? Porque hoje a cultura é essa, eu tenho que me proteger. E o servidor público responde com seu CPF hoje. E aí você chama o TCU e fala assim, vem cá, vem me ajudar então. Me ajuda a não errar, me ajuda a escrever direito. Ele fala assim, eu não posso fazer isso. Meu papel é analisar, a postura do advogado. Me dê as evidências, me dê o fato póstumo, que já aconteceu, aí eu analiso e digo que está errado. Sabe, é triste isso, e eu acho que aí sim a gente tem um ponto importante, e aí eu sempre repito algumas coisas, né, quando estou nesses eventos, né, do Toledo falou assim, o BIM não vai resolver todos os nossos problemas, mas poderá ser um atalho importante. Então aí tem uma questão para mim que é crítica. Se nós não conseguirmos realmente nos juntar e atuarmos para que essas mudanças comecem a acontecer a partir do uso do BIM, nós nunca vamos ter trabalho colaborativo. Então, eu aprendo, eu até sei como receber, mas na hora de licitar eu fecho tudo e entrego em PDF. E o coitado do licitante vai ter que começar do zero. Desenvolver um modelo, se ele quiser fazer, percebe? Então, eu acho isso um pouco angustiante, né? E queria só deixar essa provocação né, com vocês, né, que a gente precisa tratar disso de alguma maneira, e não é fácil. É realmente um ponto que aí cabe a um Sinaenco, que cabe a essas instituições, né, arrumarem maneiras, lembrando que o BIM é transversal, né, o BIM é transversal, ele diz respeito a vários agentes diferentes da cadeia, ao fabricante de componente, então, ao software, à academia, ao setor público, setor privado. E aí, como é que a gente trata disso? Lembrando também que hoje, uma outra provocação que eu acho super importante, uma mensagem que precisa deixar para todo mundo. Eu vejo as pessoas falando do decreto e até criticando, puxa vida, mas podia ser diferente, como é que faz? Por que não foi tão preciso? Gente, e se não tivesse a estratégia BIM-BR? Seria melhor? Pensem nisso. Tem uma dificuldade, tendo vivido lá dentro, eu entendo um pouco melhor a dificuldade que é juntar vários ministérios. Gente, é muito difícil de descrever isso, porque aí as pessoas falam, mas essa é a parte política. Mas é real. E se você não enfrenta isso, você não publica um decreto presidencial multiministerial como esse. Então, sabe, essas coisas é preciso ter uma compreensão um pouco mais apurada, né? E considerar que essa alavanca existe
E sim, pelo menos esses órgãos vão ter que se esforçar mais e vão desbravar. Tem questões do decreto que são deixadas de aberto de propósito. Por exemplo, lá diz empreendimentos relevantes. O que são relevantes? Quem decide é o órgão. E também tem alguns pressupostos. Assim, olha, é mais fácil fazer uma obra do zero nova do que fazer uma reforma. Óbvio, né? Porque você precisa coordenar e ter as informações do que existe e assim por diante, né? Então, gente, eu também costumo dizer da estratégia MIBR. Ela foi feita muito rapidamente, num ritmo muito forte, e ela não é ótima, ela é boa. Mas, de novo, feito é melhor do que perfeito, né? Então, eu acho que a gente tem isso, e a partir daí a gente vai ajustar, e isso está na agenda, e aí a gente consegue, aos poucos, iniciar essa mudança que é grande, e não é simples, por todas essas forças que agem simultaneamente. Aproveitar que você voltou e encaminhar aqui a pergunta do Alisson Oliveira. Ele quer saber qual é a aplicabilidade do BIM em projetos na fase conceitual. Tem bastante, viu? Tem coisas muito interessantes. Aí você pode trabalhar com coisas mais paramétricas. Tem alguns softwares que são bem voltados para uma parte conceitual que exige do projetista algo bem na fase onde ele está no projeto, né? Então, que pode baixar já o mapa do lugar, então você trabalha já referencialmente, o desenho, com poucas linhas, você consegue construir represas, consegue construir pontes, quer dizer, você tem áreas, então você pode trabalhar, não necessariamente... Em contexto, né? Oi, desculpa? Em contexto, né? Você trabalha em contexto. Isso é muito interessante, porque também existe um certo mito de que é necessário, para trabalhar com o BIM, seria necessário você começar um único modelo, que ele vai se amadurecendo, e ele mesmo vai amadurecendo mais, e vai chegando a ser o as-built, depois o mesmo modelo vai virar uma obrigatoriedade, né? A manutenção e operação. Não precisa. Você pode sim trabalhar a parte conceitual de uma forma livre. É claro que você conquista ali definições que podem partir para outros modelos que amadureçam, né? Pode ser o mesmo que amadureça também. Eu queria só acrescentar uma coisa na sua resposta, que é lembrar, né, que o modelo BIM, ele permite, por exemplo, a simulação de desempenho do que vai ser construído, né? Então, por exemplo, numa fase conceitual, você pode elaborar alguma coisa e já, por exemplo, ver se aquela forma responde bem a questões de, por exemplo, a insolação, né? Como é que vai ser o consumo de energia dentro de um determinado edifício a partir de determinada forma. Então, o próprio modelo BIM, ele te permite fazer isso, né? Você faz um modelo e já faz uma simulação, ou seja, já tem uma resposta objetiva ali. E você ainda não terminou o projeto, você está no início, né? Você está conceituando o projeto. Isso é uma das vantagens. Eu tenho mais umas questões aqui, tenho várias aqui. Eu vou juntar aqui 3 opiniões sobre o problema do IFC, né? A Marisa Yamaguchi, a Graziella e o Paulo fizeram questões aqui. Eu vou tentar sintetizar aqui numa coisa só. Bom, enfim, a ideia é de você entregar o código aberto, né, o IFC, e o arquivo no código proprietário. Então, você tem aí a possibilidade, né, de um direcionamento, porque o contratante ele tem um software que ele usa, então você vai ter que usar esse software, né? E aí, bom, diz aqui a Marisa, desculpa, que é uma questão de bom senso, né? Eu não sei se é tão fácil assim esse bom senso. Agora, a grande questão que Graziella e Paulo estão levantando é a seguinte: bom, mas aí você treina, você monta todo o sistema do seu escritório num determinado software e vai prestar serviço para o seu cliente, ele usa outro, aí você tem que repensar todo o processo, né?
ou você só vai ter no seu escritório o software que aqueles clientes que você presta serviço têm. Então, eu vou colocar essa questão para os dois resolverem aqui. Quem se habilita aqui nessa discussão? Existe um acórdão do TCU, né, que já foi publicado por ocasião da contratação dos projetos dos aeroportos regionais, né? Essa era uma iniciativa que era da Infraero, se não me engano, não, da SAC, e que o Banco do Brasil acabou assumindo para tocar por eles, né? E, na ocasião, teve um questionamento, impugnação do processo e tudo mais. E o que diz o acórdão é sobre o ponto de vista do órgão contratante. Então, assim, o órgão contratante implantou uma determinada tecnologia, treinou os seus servidores e depois, se ele pedir uma tecnologia que não é aquela, que ele já tem, que ele já investiu, significaria que ele precisaria adquirir essa outra tecnologia e treinar os seus, ou seja, teria um custo adicional para o órgão público que, no final das contas, cairia sobre... O ônus seria do cidadão, né? Então, esse acórdão, a lógica, o raciocínio lógico desse acórdão é esse. Assim, olha, se o órgão já investiu, se a gente exigir uma outra, quem vai pagar a conta é o cidadão, então isso é contra o interesse público. Então, foi isso que foi decidido lá. E aí o decreto acaba refletindo isso, né? Ele fala, olha, a gente quer formatos abertos, então, obviamente, estamos falando de IFC, mas também estamos falando dos formatos proprietários que o órgão já tenha. O órgão não pode fazer é exigir um formato que ele não tenha como evidenciar que ele já não tem investido. Isso aqui, esse é o racional por trás disso. E aí, né, a gente até já fez uma prévia, a Stefânia falou assim, mas isso é sempre controverso, né? Porque mas o órgão ele não desenvolve projetos, ele analisa projetos, geralmente, né, que são executados fora. Então, sim, é verdade, mas os órgãos também, né, falando do DENIT, que eu conheço um pouco melhor, e a própria SAC, eles também desenvolvem internamente para poder aprender. Não são todos os projetos que são feitos fora contratados. E aí você cai naquela máxima, né? Como é que eu vou saber o que pedir, verificar qualidade, conformidade, se eu não tenho traquejo, se eu não consigo praticar? E também tem uma outra questão que é relacionada à riqueza da nossa atividade, né? Porque o órgão pode querer fazer simulações, testar novos fluxos, e aí, se ele tiver esses arquivos que não sejam no seu formato nativo, ele ficará impedido de fazer isso, né? Então, tem esses racionais que certamente foram considerados, porque já são coisas... O acordo do TCU existe, ele já aconteceu, e ele tem sido usado como referência com essa forma de raciocínio, né? Stefânia, como é que você vê esse problema? Eu acho que não vejo o problema o órgão ser um órgão que projeta. Se ele é um órgão que projeta, ele vai pedir arquivos de projeto, de modelagem. Mas a verdade é que... E aí dá para entender, né? Tem um investimento em software de modelagem e a pessoa quer continuar usando aquele modelo para modelagem. Agora, de verdade, existe aí uma certa confusão do papel de cada um, né? Assim, existe aí uma... não que esteja errado, é isso, né? Porque existe para poder modelar, mas, assim, são inúmeros softwares BIM. Não é 1, 2 que a gente está falando, são muitos softwares BIM. E isso que é legal, cada software tem a especificidade da disciplina. Então, assim, tem software que é excelente para fazer projeto estrutural. Inclusive, alguns no Brasil têm já dentro as questões das normas brasileiras, né? Alguns escritórios aqui no Brasil de estrutura já utilizam softwares BIM e nem sabem que são BIM, utilizam porque é mais prático, né? Então, existem essas questões, né? Existem, então,
E mais, alguns são muito bons para fazer terraplenagem, e outros não são tão bons para fazer terraplenagem. Não significa que esses não são bons para... Cada software, ele tem, e é bom que seja assim, né? Tem uns que são super inteligentes para fazer projeto de elétrica, né? Para fazer arquitetura mesmo, né? Então, tudo bem, por que tudo bem? Porque é possível, com o BIM, a gente fazer, cada um fazer o melhor ali no software que escolheu, da forma como acha ideal para os seus ciclos, onde você está nesse ciclo de vida ali do empreendimento, o que exatamente você faz, e ter o software adequado para o tamanho, para o porte do seu escritório, para o tamanho, né, para quem você presta esse serviço, e aí você consegue colocar isso em um padrão aberto, e o seu cliente consegue ver o seu projeto pelo celular, no ambiente colaborativo, e ele não tem versões, ele não fica datado, ele não é refém de software, né? Quer dizer, você tem uma situação que não é por menos que já estava lá em 2017 colocado como, né, um objetivo padrão aberto, né? Quem contrata tem milhões de outros softwares necessários para ter. Precisa ter software para fazer colisões, lá os clashes, precisa entender a gestão dos BCFs, que são aqueles comentários que ficam já referenciados no modelo, precisa fazer a gestão, a auditoria do modelo, e aí você fala, bom, eu prefiro esse, bom, tem outras auditorias, preferem outros para fazer, né? Eu prefiro um CDE que sincroniza automaticamente, o trabalho local sincroniza automaticamente, não sei o quê. Então, cada cliente, né, vai ter a sua necessidade e vai poder também buscar esses inúmeros softwares para poder fazer a função que é do contratante, que é conseguir analisar esses modelos que vêm. Então, cada um com seu IFC junta e monta aquele modelo único, e todo mundo consegue enxergar aquele modelo único e trabalhar colaborativamente. Então, é um pouco, acho que, ilusório que um software que você peça para uma projetista que ela está modelando, né, que resolva o problema do BIM. Na verdade, o BIM vai ser uma questão que vai ter que ser tratada. Não é por menos que se pensou em padrão aberto, né? Então, na hora que o órgão pede um padrão específico, e às vezes não é nem o nativo, porque se é o nativo, ainda dá uma liberdade para as projetistas fazerem o que for, e entrega aberta, é como entregar não entrega só o PDF para mim, né? Alguma coisa assim, né? Entrega também um que eu possa, tá bom, então entrega. Aí o órgão vai ter que ter a possibilidade de um dia abrir, se for o caso. Agora, ele só vai abrir, se for o caso, se é o caso da modelagem. E papel de quem contrata, a princípio, né, não é papel de modelador. Quem modela é projetista. Quem tem que estar preocupado com o software que usa para modelagem é o projetista. Então, software de modelagem é para quem vai fazer projeto. Pode ser que numa situação ali de um órgão público, tudo bem, ele pede porque ele já projetou num software específico, ele quer dar continuidade. Ou ele quer pegar este projeto que já foi feito e quer detalhar, né? Ou ele quer contratar um específico, porque ele sabe que ele vai usar, e ele tem na máquina do moço, sabe, o moço que recebe o projeto lá no órgão que contratou, ele está comprando um software que ele quer enxergar. E aí eu entendo, o TCU fala, não, gente, não vamos desperdiçar isso aí. Agora tem que entender o quanto que isso é limitador no sentido de potenciais que inúmeros softwares podem trazer, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco de... Alguém falou em bom senso, né? Então, acho que é um pouco isso, mas também não dá para esperar que esse bom senso venha só pelo bom senso, né? Acho que existe aí um pouco de debate, né? Acho que tem que aquecer um pouco, né? O Nardelli está querendo ver o circo pegar fogo, né, Nardelli? A gente já fez... Não, na verdade, assim, ao contrário, eu tenho certeza que nós não vamos resolver hoje à tarde esse problema. É isso. O que eu acho que, assim, eu recebi uma colinha, viu, Wilton, aqui, importante, que esse acórdão a que você se referiu, ele é anterior a esse decreto e a esse grande problema que, na verdade, está
começando a surgir, né? O que eu acho interessante aqui nessa conversa claro que ela tem vários lados, né? Não tem 2 lados nem 3. Mas é que assim, a gente perceber que há uma conversa aí, né? Há uma discussão muito importante. Por exemplo, a Stefania levantou uma questão que eu acho que a gente precisa considerar mesmo, assim, né? De bermuda, chinelão, tomando, né, uma caipirinha, todo mundo amigo. Bom, em primeiro lugar, nós temos que saber que o projeto tem várias disciplinas. Então, nós temos que ter softwares que conversem entre si dentro do projeto. Quer dizer, esse já é o primeiro desafio. Nós não podemos ficar usar uma coisa para arquitetura que depois não conversa com a estrutura, que depois não conversa com a estrutura. Então, isso já é um problema, já é o primeiro problema. E aí tem coisas, por exemplo, há softwares que fazem melhor um jeito e outro, né? Se eu quero fazer topografia, talvez seja melhor usar aquele software, não outros, né? Então, também tem isso. E assim vai, quer dizer, então nós temos uma questão que eu acho que é uma questão que a gente não deveria tentar, digamos assim, dar uma solução imediata e definitiva, mas deixar realmente como uma questão para a gente amadurecer a partir do decreto, né? Agora nós temos o decreto, então nós precisamos continuar essa discussão um pouco mais, eu acho. E o decreto não obriga ninguém a usar este software ou aquele, né? Ele diz apenas que o órgão público tem lá o software dele e tem a entrega do padrão aberto. Mas eu acho que é importante a gente polemizar um pouco mais isso, até para que os órgãos públicos possam eles próprios refletirem, né, como é que eles vão fazer, como é que eles vão funcionar, né? Gente, mas assim, nós temos um monte de perguntas aqui. Eu vou encaminhar aqui uma pergunta para vocês, e depois eu até preciso descobrir quanto tempo a gente tem aqui para o debate, mas eu não queria terminar sem fazer as perguntas do Maurício Lopes, que é uma questão em relação à capacitação em BIM para a infraestrutura, né? Quer dizer, ele está dizendo que ele tem menos curso para capacitação em BIM e infraestrutura do que para a edificação, né? Claro. Então, a pergunta está colocada para vocês. É isso mesmo? Claro, sim. O BIM nasceu nas edificações, né? Então, ele menos maduro para infraestruturas, né? Eu acho que a primeira questão que a gente precisa considerar quando a gente fala em BIM para infraestrutura é o que é infraestrutura, né? Porque infraestrutura é uma coisa, é um universo, não é verdade? E é um universo que é muito diferente, né? Então, não dá para comparar um porto, uma rede de transmissão de energia elétrica, né? São coisas muito diferentes, até coisas que aparentemente são parecidas, como transporte sobre trilhos, né? Se é urbano é uma coisa, se é de longa distância é outra. Então, esse mundo das infraestruturas, ele é amplo. Aliás, o BIM é muito amplo, mas quando você fala especificamente de infraestruturas, a gente está falando de coisas que podem ser muito específicas, que podem exigir uma capacitação muito fina, muito importante e específica, e que isso, obviamente, dificulta, né, que você consiga disseminar mais rapidamente. Felizmente, né, no decreto e nesses projetos pilotos, nós temos 2 órgãos de infraestrutura que estão envolvidos, estão interessados e estão, obviamente, iniciando essa trajetória de amadurecimento, de conhecimento e tudo mais. No DENIT, começou com pontes, né, com obras de artes e viadutos, não foi por acaso, porque é uma condição de contorno, é uma simplificação, embora sejam pontes já existentes, né? Então, olha que interessante, né? Se você for olhar o pé da letra, o decreto fala assim, não vamos começar, só que reformas de reabilitação, qual é a diferença, mas a complexidade obviamente, quando você pensa numa estrada do que quando você pensa numa obra de arte.
Então, se começou com as obras de arte com uma condição de contorno, embora, né, executei um pedaço do projeto lá, nós já tenhamos enfrentado a questão do sistema de classificação também para as rodovias. Só que o DENIT não é só rodovias, tem hidrovias e ferrovias. Então, vejam, mas, de novo, né, a gente tem que começar por alguma coisa, e óbvio que tem que considerar esse escalonamento, o embarque progressivo de cada vez mais pessoas, um nível de complexidade crescente. O Zucker, né, costuma dizer, olha, ninguém sai de 0 BIM para BIM multidisciplinar, bidirecional, cheio de semântica, num único passo. É impossível fazer isso. Você precisa ir passo a passo evoluindo, né, nessa maturidade, né? Então, e infraestrutura tem todo esse a mais, né, que a gente precisa lidar. Só queria... Você queria falar? Eu só queria concluir que no edital de chamamento do Ministério da Economia existe um item lá previsto que é o desenvolvimento de um guia BIM para infraestruturas. E, de novo, mas ali foi preciso já recortar. Então, se recortou para rodovias, né? O que é infraestrutura dentro do edital? É rodovias. Por quê? Porque, obviamente, vai atender ao DENIT, que é um órgão que já falou, eu quero participar, então, vamos lá, né? Eu encaro o desafio, né? Então, essa é a minha visão, né? Não sei se você tem uma outra, né, Délio? Não. Então, existe um espaço para a criação de cursos bem infraestrutura. O que você acha, Stefano? Sim, concordo. Eu acho que está respondido aí pelo Wilton, e é isso mesmo. Existe naturalmente, nasceu aí com edificações, na verdade com peças, né, e a edificação mais semelhante, né, eu acho que a parte mais ligada à infra, ela ainda tem muito a avançar, né. Uhum. Mais legal ainda que o decreto vá por esse caminho, que eu acho que é o que a gente precisa mesmo, né, avançar. O decreto gera uma demanda, né, quer dizer, então... A partir daí começam a se estabelecer coisas. Né? A Juliana Queiroz, ela coloca aqui a questão dos manuais e guias como digamos assim, um marco, né, de capacitação que serve para os órgãos públicos, né, mas que também serve para os contratados. Como é que você vê isso, Wilton? Você, aliás, é autor de um trabalho espetacular nesse sentido. A gente fez o melhor que podia com os recursos que tinha, né? Lembrando lá do Cortel. Sempre, de novo, né? Eu acho que a gente agora precisaria de um manual para infraestrutura, não resta dúvida. Assim, eu acho que essa seria uma necessidade mais premente, né? E gostaria só de lembrar também que, por exemplo, o próprio IFC, né? O IFC, ele está menos maduro para a infraestrutura, né? Já se publicou várias coisas para obras lineares, mas ainda falta um amadurecimento ali, né? E aí, de novo, aí a gente começa a esbarrar nessas questões que, quando a gente está filosofando, né, são bacanas, mas na hora que você tem que encarar um projeto real, com prazos, com custos, com limitações, o sujeito precisa ser pragmático também, né? Porque senão ele não sai do outro lado, né? E aí começa a ter uma potencial consequência que a Stefânia já falou, que é de frustração. E o sujeito fala assim, puxa vida, mas não funciona. Então, a gente precisa, a sabedoria, eu acho que está em equilibrar isso, né? E continuar, né? Porque não tem outro caminho. Queria só lembrar uma outra coisa importante, que acho que envelopa um pouquinho essa nossa discussão de hoje, faz muito sentido, que é a publicação da ISO 19650. Isso é uma referência muito importante. Nós já temos na ABNT uma versão em português que já foi desenvolvida, está em fase final de análise e discussão, já com um adendo, ou seja, com um anexo que representa as particularidades do Brasil. E ali, eu acho que também tem isso, né? Vou lembrar de novo uma provocação do Toledo. Eu acho que falta um pouquinho para as pessoas esse esforço inicial. As pessoas vão precisar estudar, vão precisar tomar conhecimento do que já tem,
antes de sair criticando, né, e reinventando a roda. É preciso esse esforço, né? E certamente a ISO 19650 vai ajudar muito aos órgãos públicos, né? Porque ela não menciona software, ela só é focada no processo de contratação mesmo. E em partes daquelas coisas que a gente não costuma fazer, que a Stefânia também já mencionou. O órgão tem que dizer para que ele quer aquilo, como ele quer a informação, como é que ele vai pagar, como é que ele vai medir, sabe? E essas coisas a gente não precisa sair do zero. A gente pode usar o que já foi desenvolvido, e que, no caso da ISO 19650, foi baseado na PAS britânica, então, quer dizer, já é uma evolução, já teve uma ampla discussão de vários países ali, a ABNT é signatária da ISO, né? E a gente tem esse trabalho todo em desenvolvimento. Então, uma recomendação é que aqueles interessados procurem a CEE 134 da ABNT para terem acesso e participarem dessa discussão, né? Para que a gente tenha referências que são boas, que vale a pena, né? Que a gente precisa considerar na nossa agenda. Muito bom. Stefânia. Inclusive, complementando o que o Hilton comentou, o pessoal lá da norma está precisando, né, de pessoas que trabalham trabalham em escritórios, que trabalham nos órgãos de contratação ou que são contratados naturalmente, eles também possam participar da norma, que o conhecimento está aí, né? O conhecimento está justamente justamente com as pessoas que desenvolvem, né? Tanto os projetos como as contratações. Então, isso é interessante mesmo, a gente valorizar o que já tem, né, e alimentá-los, né, com essas informações. Acho que a sua resposta, na verdade, atende a pergunta aqui do Ari Wolfenberg, se existe um comitê ou similar para criar diretrizes que identifiquem e criem diretrizes para atender questões como as que você havia explicitado. Sim, existe um comitê, né? Existe um comitê da norma. O pessoal que se reúne, eu sou sócio fundador desse comitê de 2009, né? Não frequento mais. Como é que está isso? Quem é que pode falar um pouco sobre isso? Wilton. Volta. Estamos precisando de gente. Está trabalhando. Recentemente concluiu-se a revisão de 4 novas tabelas, né, que são edificações pela forma, unidades construídas pela forma, unidades construídas pela função, espaços construídos pela forma, espaços construídos pela função. São as tabelas 4A, 4B, 4U, 4V. Tem vários grupos de trabalho funcionando, tem um focado em infraestruturas, tem outro focado em objetos BIM, tem um outro focado em termos, então tem muita coisa acontecendo, né? Mas continuamos com os mesmos problemas também. Falta participação, tem conteúdos que são muito específicos, e aí nós não temos aqueles especialistas que seriam necessários para enriquecer a discussão e para que a gente pudesse publicar alguma coisa. Gente, e é uma oportunidade muito, muito importante para nós, porque é a possibilidade de alinharmos o Brasil, né, com padronização. A gente precisa de padronização. Quando você fala em BIM, trabalho colaborativo, em aproveitar o esforço que um fez antes, isso não dá para fazer se cada um fizer o seu, diferente. A gente precisa de padronização, né? Então, acho que esse convite é fundamental, né? Participem, não adianta ficar depois reclamando, né? Participem, porque estamos precisando dessa participação, né? Tá, bom, a gente já está encaminhando aqui para o final, e tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para a Stefânia, que é da Bruna Vieira. Qual é a maior dificuldade para desenvolver planos de execução BIM, principalmente para o processo colaborativo em infraestrutura? Vamos lá, eu acho que para desenvolver um bom plano executivo BIM, antes dele tem que ter um bom EIR, ou um bom caderno de contratação, que indica as diretrizes principais, né? Ele é feito antes do contrato e dá um parâmetro macro
para, inclusive, as projetistas poderem fazer as suas propostas, inclusive com valor e tal. Então, com isso feito, né, o grande desafio, ela comentou mais a questão do ambiente colaborativo, né? O grande desafio é que, assim, o ambiente colaborativo, ele vai estar inteirinho, como ele tem que ser, a princípio, dentro desse primeiro documento, que é o caderno, né? Mas o desafio maior é a pessoa conseguir registrar qual é o fluxo desse trabalho, né? Acordar. Porque o ambiente colaborativo nada mais de quem ainda não tem muita afinidade com o BIM, é a nossa sala de reunião, né? Só que é uma sala de reunião que não tem as regras sociais já acordadas das pessoas. Na sala de reunião normal tem uma ata de reunião, a pessoa vai para um lugar que ela sabe que horas que ela vai chegar, onde que ela vai chegar, ela tem uma pauta, né? Ela sabe quem que vai trocar informação com quem tem que, o momento da fala, o momento da escuta, tem todo um trabalho ali que não precisa combinar, já está acordado, as pessoas sabem o que é uma sala de reunião e sabem como se comportar numa sala de reunião. Depois tem a ata com registro do que cada um tem que fazer, com prazos, isso flui naturalmente, né? Só tem um jeito de trabalhar. No ambiente colaborativo, essas regras não estão postas, elas não são óbvias. A nuvem está lá o tempo todo, é como se fosse uma sala aberta o tempo todo. E se não combina, um chega num horário, outro chega no outro projeto, o outro postou um projeto lá, eu vou, então, sincronizou, então eu vou usar no meu, não, mas ele estava ainda num processo de desenvolvimento daquele projeto, não era para fazer. Então, todas essas regras, né, de como vai ser essa sincronização, como que vai ser esse trabalho de troca dessas informações, a gestão desses comentários, todo mundo comenta, projeto de todo mundo? Não, todo mundo, só uma pessoa pode comentar, mas todo mundo, não mexe, todo mundo olha, né? Quem é que tem autoridade para o quê? Quem é que tem permissão dentro dessas pastas, né? Como que esses arquivos são nomeados? Como que é o fluxo desse trabalho? Então, isso tudo, que seriam nossas atas de reunião, né? A gestão do BCF, ata de reunião, né? A pauta, o cronograma. Então, todas essas questões, elas precisam ser postas, elas não são óbvias, como é hoje uma sala de reunião. Então, se você não acorda no PEB, ali, como ela falou, no Plano Executivo BIM, se você não acorda exatamente como que vai ser esse ambiente, qual é a plataforma que vai ser utilizada, como que você nomeia os arquivos que estão em work in progress ou arquivos que já estão para colaboração, como que você nomeia as pastas, quais são as permissões, né? Quem é que tem, quando que vai ser feito, quem é que tem autoridade em um momento, a estrutura vem antes, depois eu venho as redes, né? Quem é que fala primeiro, quem é que tem autoridade, sabe? Então, existe um acordo, e aí isso tem que ser contratual. Às vezes o plano executivo BIM está dentro do contrato, às vezes ele é um produto do contrato, pouco importa, desde que tenha um bom caderno antes de contratação, pode ser um produto do contrato, mas tem que ser acordado antes. Então, o grande desafio é justamente registrar essa forma de colaboração, né? Aí o projeto começa a funcionar, senão é uma desgraça. A outra coisa também é o georreferenciamento. É um outro problema. Então, não dá para pensar que um projeto vem de estrutura, o outro vem de hidráulica, e se eles não estão já referenciados, eles não se conversam, eles não se encontram. É como se cada um estivesse numa sala separada, não se encontram. É diferente de uma peça, né, mecânica lá, que alguns softwares BIM nasceram, alguns até atrapalham a gente, porque eles não já referenciam, né? Eles têm um histórico que vem de outro tipo de projeto, que é um projeto de peças, que vai... Agora, na hora que você está projetando um edifício, está projetando uma ponte, ela tem lugar, e aí ela está já referenciada, então você tem que acordar como que vai ser o já referenciamento. Quem é que vai entregar esse terreno inicial? É o contratante? Qual que é o terreno? Gente, vamos combinar, todo mundo vai estar trabalhando em sirgas, sabe assim? Qual que é o marco de união ali, o ponto de referência para conseguir fazer o já referenciamento adequado, ter a segurança de que as coisas realmente vão casar,
esses projetos realmente vão conseguir. Porque hoje a gente tem uma ideia, aquela ideia tradicional, é um projeto de estrutura, projeto de hidráulica, projeto de elétrica, e aí até usava os vegetais, né, para conseguir sobrepor, né? Então, a ideia do vegetal é essa maquete, que vai se juntando, o projeto ele só é único quando tem todas essas disciplinas ali colaborando nesse ambiente. Então, o georreferenciamento também é algo que é uma grande dificuldade, não deveria, né, porque é uma coisa um pouco primária até, né, mas tem essa necessidade também de registrar no plano executivo BIM, assim, de que coisas que eu lembro de traumas maiores, assim, eu acho que essas são as duas grandes questões, sem contar a questão de como que a gente vai ter essa interoperabilidade dos softwares, né, que daí o IFC resolveria, como que eles se conversam, porque às vezes até do mesmo fornecedor, tem vários softwares, e eles não conversam, às vezes acontece isso, né, não é porque, às vezes, o mesmo fornecedor de software, eles não se conversam entre si, o que faz terraplanagem não conversa direito com o que faz a modelagem do edifício, então, realmente, essa interoperabilidade, como que isso vai funcionar, também é uma outra grande questão, são premissas, né, que o plano executivo BIM é muito importante de estar detalhado, o que o caderno lá antes da contratação já citou. Muito bom. Bom, gente, a gente podia ficar aqui até amanhã, conversando sobre as coisas, mas eu preciso encerrar. Eu queria juntar duas perguntas aqui que foram colocadas, do nosso colega Lula, lá de Pernambuco, vou juntar aqui, e como é que isso vai acontecer dentro desse sistema que nós temos aqui, de fazer licitações pelo menor preço? Bem, vou responder a primeira parte, que é mais fácil. Tem já várias iniciativas em outros órgãos. Enquanto eu estive lá no governo, pude conhecer, né? Tem, por exemplo, no Distrito Federal tem várias ações acontecendo. A nível estadual também, algumas iniciativas que são um pouco mais visíveis, né? E outras que a gente não entende bem, né? São Paulo, por exemplo, é uma que a gente não entende bem, né? O Dória posou para a foto lá recentemente, se juntando no chamado Grupo Sul-Sudeste, chama-se COSUD, que seria um acordo de cooperação entre esses estados para compartilhar informações para o amadurecimento, né, gerar políticas, detalhamentos para o nível estadual, mas a gente não sabe, nunca viu nada, não sabe quem é a secretaria, quem é a pessoa responsável aqui de São Paulo, e ajudaria muito se a gente soubesse para que a gente pudesse conversar, né? Sobre aquela questão de juntar esforços, né? Estou envolvido com eu e mais os outros 7 especialistas que já participaram da estratégia BIM-BR, nós estamos montando o BIM Fórum Brasil, né? Que é justamente uma tentativa de juntar os diversos setores da cadeia. Isso é importante, porque só assim a gente vai ter interlocução, a gente vai dar voz para os diferentes participantes e a gente vai poder se alinhar para falar com os governos nas diversas esferas, para definir o que é mais importante, por onde começar e assim por diante, né? Então, existem já inúmeras coisas, mas a gente sente falta de coordenação. A gente tem medo de que a gente vá ter mais do mesmo, que a gente vá desperdiçar esforços. Essa é a grande preocupação do momento. Daí, por isso faz sentido a gente estar envolvido aí com essa... É uma trabalheira, né, para criar uma nova entidade, para tentar juntar... Porque, de novo, o BIM é transversal na cadeia, né? Ele não diz respeito a só um ator, ele diz respeito a vários. E a questão do menor preço é uma daquelas questões difíceis que vão precisar ser enfrentadas pelo setor. Isso interessa ao setor inteiro e interessa ao cidadão, né? Porque a gente sabe que, de novo, tem dois lados essa questão. Você tem o servidor público tentando se defender o seu próprio CPF, entra naquela questão do nós contra eles, né? Então, a forma que o servidor público tem de se defender é menor preço. E a gente sabe muito bem, a gente que já tem um pouco mais de experiência com essa indústria,
que essa modalidade muitas vezes significa o maior preço, né, no final. E, de novo, tem aquele vício brasileiro de olhar só o seu pedaço. E o BIM sempre provoca isso. Você, cara, tem que olhar o ciclo de vida inteiro. Tem que olhar o que aconteceu antes, tem que olhar o que vai acontecer depois. Os ingleses falavam de total cost of ownership em 1998. E aqui a gente ainda está, né, com essa dificuldade de enxergar a coisa de uma maneira um pouco mais completa, um pouco mais holística, né? Então, eu acho que o menor preço é um dos nossos inimigos, que a gente vai precisar combater. Mas vai precisar combater como? Juntos, né? Então, tem que ir lá, bater na porta da frente parlamentar BIM, porque é ali que nascem as leis são revisadas, e participar desse processo, influenciar esse processo, oferecer a nossa visão, nosso convencimento. Porque as pessoas que estão lá, de novo, não são técnicos. Então, a gente precisa se estruturar para ser capaz de participar e influenciar para que isso mude. Mas é um dragão cheio de dentes, que cospe fogo, e que é um problema que a gente vai ter que enfrentar. E, de novo, sozinho nós vamos morrer queimados. Se a gente não se juntar, não vai ter como combater, né? É mais um dos dragões que a gente tem que enfrentar. Essa é a minha visão. Muito bom. Antes de passar aqui a palavra para a Stefânia, quero mencionar o Jefferson Bois, foi que fez a pergunta sobre os municípios. E aí, Stefânia, como eu sei do que se trata, queria que na sua pergunta você acrescentasse também o seguinte: o Ari Wolfenberg, ele perguntou lá atrás, eu acabei pulando, como anda a contratação de arquitetura BIM em projetos de áreas favelizadas. Então, acho que você pode juntar aí a sua resposta. Olha, muito bom. Eu acho que a minha resposta, enquanto a menor preço, eu realmente não, acho que o que o Wilton comentou, eu sigo, não vou me alongar nisso, né? Eu sei que tem aí um processo do metrô, hoje mesmo saiu alguma coisa assim na Enco, metrô, teve uma história aí de menor preço que foi questionado, né? É algo que as licitações públicas correm esse risco, né? Como são novos, né? A gente vai criando essa bagagem de como é a melhor maneira de fazer, né? Só fazendo mesmo. Vamos fazer, aí vai ter reclamação daqui, vai ter ponto ali, puxa, vai, e a gente vai conseguindo avançar, né? Eu acho que é meio por aí, né? Agora, em termos de... Essa pergunta é muito interessante, né? Em áreas favelizadas, é algo que eu tenho muita atenção em relação de projetos nessas áreas que são precárias. A gente tem... no Brasil, isso tem que ser assumido como uma questão, né? A gente tem, não só no Brasil, mas aqui é um problema nosso, e eu acho, é uma questão que precisa dos profissionais de arquitetura e engenharia repensar esses espaços. E aí, essas ferramentas hoje, né? Todos esses softwares, essas possibilidades que a gente tem hoje, ele tem um potencial gigantesco na melhoria da intervenção nessas áreas, né? Então, você pensa assim, como que hoje a gente consegue rapidamente ter um mapeamento em 3D, né, lá com as nuvens de ponto, e de uma forma muito, muito mais precisa do que a gente tinha antigamente, ou mesmo ainda a gente faz, né, com os levantamentos tradicionais de restituição aerofotogramétrica e tal, mas hoje a gente tem uma tecnologia que nos dá uma abertura gigantesca, né, e aí associar isso a bancos de dados, né, que a gente possa ter informações, isso para os municípios é uma ferramenta espetacular, né, porque imagina que são áreas que as favelas, elas são muito dinâmicas, né, elas têm um dinamismo gigantesco que muitas vezes a forma, o tradicional de trabalho nosso, de projeto, licita, né, faz licitar projeto, aí depois licitar obra, e quando você vai intervir, a área é outra, completamente diferente. Então, a gente tem que assumir que essas ferramentas, elas podem nos dar um poder de atuação muito mais rápido, com muito mais precisão. A gente tem que aproveitar isso vai ser a nossa contribuição, eu acho que é a nossa contribuição brasileira, né, de como a gente pode aproveitar
toda essa ferramenta que a gente tem, esses procedimentos BIM, para justamente ter um trabalho com melhor qualidade, né, para intervir nessas áreas que tem uma dinâmica muito diferente da que o projeto tradicional é capaz de abarcar. Né? E acredito mesmo, inclusive, em termos de visual, né, o quanto que a modelagem de um projeto ele é mais acessível a todos para entender qual é a intervenção que vai ser feita. Então, tem até uma questão social aí muito, muito bacana, né, de transparência das obras e tal, que isso, eu acho que é algo que a gente tem como arquiteto e engenheiros aí, tem que assumir esse novo desafio, que eu acho que é muito interessante também. Muito bem, meus queridos debatedores, nós extrapolamos só meia hora o inicial aqui previsto, então nós precisamos encerrar a nossa participação. Eu queria saber se alguém quer fazer mais alguma consideração muito rápida, assim, só para fazer o encerramento. Não, só queria... a Stefânia falou bastante, né, falou do EIR, falou do plano de execução BIM, né, lembrar que essas coisas estão todas, de novo, lá na ISO 19650. Então, tem uma fonte importante de informação e já tem uma versão em português que está sendo discutida na BNT, pode ajudar bastante. E, de novo, né, sobre o decreto, pensar que isso é um trabalho importantíssimo, que se ele não existisse, nós não estaríamos nem aqui discutindo esses detalhes, e, de novo, que existe essa necessidade de alinhar com pessoas que não são técnicas, né? Então, de novo, o decreto é importante, o que se diz, costuma-se dizer aí na política, menos Brasília, mais Brasil, isso de fato está acontecendo. As equipes são muito pequenas, e eu só queria deixar aqui meu registro, aqui, né, os meus parabéns para aquele pequeno grupo lá do Ministério da Economia que conseguiu publicar esse decreto em plena pandemia e sinceramente, né, eu não esperava, não sei se vocês estavam esperando, mas eu acho que isso é importante, e esse gesto é que é importante, e a partir daí nós vamos acelerar a nossa curva de aprendizado e vamos dar os passos que precisamos dar. Obrigado de novo ao Nardelli, ao Sinaenco pelo convite, a Stefânia pela conversa, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito bem. Stefânia. Obrigada também por participar, fico feliz pelo convite, é uma delícia conversar com o BIM, ainda mais poder contribuir e ouvir opiniões aí tão bacanas, e esse resultado aí do decreto é muito interessante mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar que isso continua sendo aí um guia, né, para as novas contratações, e é bacana poder discutir sobre BIM. Acho que isso é muito enriquecedor, sempre. Muito bom. E eu quero agradecer a vocês dois, muito obrigado pela disponibilidade de participar dessa discussão, colocações muito interessantes, né, bem embasadas. Quero agradecer a nossa audiência, que ficou até agora, bacana, conectada aqui. Peço desculpas se por acaso eu esqueci alguma pergunta ou não, porque tinham várias perguntas aqui. E quero convidar todos vocês para os próximos webinars, né? Agora, daqui para frente, o Sinaenco, a gente quer ver se consegue fazer aí uma periodicidade quinzenal, né? E vamos aprofundando todos esses temas aí que foram sendo colocados aqui no nosso debate. Inclusive o próprio fórum, né? A gente quer depois entender melhor como é que isso funciona, né? Tem toda essa questão aí de interoperabilidade, né? Conversar um pouco aí também com os desenvolvedores dos softwares, como é que eles veem esse aspecto, né? Então, tem bastante coisa aí pela frente, e eu acho que seria muito bacana poder contar com a participação de vocês todos. Agradeço mais uma vez ao Sinaenco pela oportunidade, e minha gente, boa noite. Boa noite a todos. Até logo.